Pois bem, meus ouvintes, hoje estarei falando sobre o templo tribulacional e as duas testemunhas aqui do livro do Apocalipse. Eu vou ler aqui alguns versículos, porque o capítulo tem 19 versículos, e na medida que eu for tecendo o comentário, vou lendo os versículos nesta oportunidade. Apocalipse capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisaram a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Se alguém lhes quiser fazer algum mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Jazerá o seu corpo na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Está aqui. Aqui podemos ver neste capítulo dois grandes episódios: a construção do templo durante a grande tribulação. Aqui o João diz que foi dada a ele, no versículo 1, uma cana, né, semelhante a uma vara. Esta cana, ela é conhecida no grego por cálamos. Era encontrada na várzea do Rio Jordão, identificada como cana gigante, porque atinge 3 metros de comprimento. Nos tempos antigos, a vara era usada como instrumento de medidas lineares. A vara na Bíblia refere-se sempre como dispositivo de castigo. No Salmo 89, versículo 32, diz assim: então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Isaías capítulo 10, no versículo de número 5, vamos ver o que representa a vara, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Ai da Síria, vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Quando Israel pecava e desobedecia, Deus usava as nações como instrumento de castigo, como vara. Então, a vara na Bíblia refere-se a instrumento e um dispositivo de castigo. A grande expositora chamada Maria Nová, ela disse: difícil é, pois, ao adorador de humana estatura alcançar a medida espiritual simbolizada pela cana de medir. Podemos ver o juízo começando pela casa de Deus em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. O templo, os adoradores e o altar aqui foram medidos para castigo, porque eles serão judeus apóstatas, e o anticristo será o falso Messias entronizado. A palavra grega naos, usada nesse texto, denota os espaços sagrados, como o santuário e o santo dos santos, excluindo o átrio dos gentios. Nesse tempo, o templo dos judeus estará edificado para cumprir as seguintes profecias:
Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateus capítulo 24, versículo 15, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Esse templo será conhecido como o templo tribulacional. Vai ser levantado no mesmo local onde Salomão edificou o seu, né? Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 28 a 30. Há interpretações errôneas que advogam que o templo é a igreja e que a cidade é o mundo. Há outra interpretação espalhafatosa que defende que esse templo será o Israel espiritual. Ele será erguido literalmente. Nós conhecemos alguns templos construídos ao longo da história bíblica. O primeiro templo foi o de Salomão, templo de alvenaria, porque teve o tabernáculo armava-se e desarmava-se no deserto. Ele não é contado como templo fixo. Primeiro de Salomão, construído em 2 Crônicas, capítulo 2 até o capítulo 7. Foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Depois, o segundo foi o de Zorobabel, profetizado e encorajado pelo profeta Ageu, em Ageu capítulo 2. Depois, o Antíoco Epifânio, que foi um dos generais de Alexandre o Grande, o destruiu no ano 168 a.C. Depois vem Herodes o Grande, em João capítulo 2, versículo 20. Gastou 46 anos para construí-lo. Depois veio o general Tito no ano 70 e destruiu aquele templo. E desde o ano 70 para cá, até hoje, os judeus não têm um templo para adorar, a não ser o que restou do templo do ano 70, aquela muralha chamada Muralha das Lamentações. Hoje existe a campanha pelo Monte do Templo em Israel. No local da futura construção desse templo profetizado aqui em Apocalipse capítulo 11, estará erigida sobre o Monte Moriá a mesquita octogonal islâmica do Domo da Rocha, no antigo átrio dos gentios. É chamada de Cúpula da Rocha, Domo da Rocha, Mesquita de Omar. É considerada como o santuário e o altar de Abraão. No interior dessa mesquita está uma grande rocha, aonde a tradição israelita afirma seu local, aonde Abraão preparou o sacrifício para Isaque. Durante a invasão de Jerusalém, no ano 634 d.C., 4 anos mais tarde, o califa Omar, ele conquistou Jerusalém. Somente durante o reinado de Abd el-Malik, que edificou o Domo da Rocha. Gerson Salomão, ele é o fundador e diretor dos fiéis do templo. É uma organização que existe em Israel há 4 décadas ou mais. Está comprometida com a reconstrução do templo no Monte do Templo. Temos notícias que mais de 500 mil judeus, eles juraram fidelidade ao Monte do Templo e a Jerusalém. O Monte do Templo é o coração, a alma e o foco da nação israelita. Nas 3 orações que os judeus fazem durante o dia, eles dizem assim: que a tua vontade seja rápida, reconstrução do templo em nossos dias. Ouvintes, essa localidade é o terreno mais disputado do planeta. A demolição da mesquita do Domo da Rocha será um pavio curto, que dessa forma poderá dar início a uma grande guerra. Alguns judeus oram em Israel, a fim de que aconteça um terremoto e a mesquita seja esboroada, destruída. O Instituto do Templo, que é liderado por Israel Ariel, já contém 102 utensílios
para o uso e adoração no templo, conforme os padrões bíblicos rabínicos. O Aterete Kohanim fundou uma yeshiva, que é uma escola religiosa para educação e treinamento dos sacerdotes no templo. A esperança judaica é que o Messias assuma esse templo. Na verdade, ele será usado temporariamente pelo anticristo. Diz o versículo 2: deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. O anticristo permitirá e apoiará a reconstrução desse templo, otorgando a realização do cerimonial religioso na primeira metade da 70ª semana profética de Daniel, que será a primeira parte da grande tribulação de 3 anos e meio. A segunda metade da 70ª semana, que será grande tribulação, será grosseira, atroz repreensão, massacre, pisoteamento de Jerusalém, até que se complete o tempo dos gentios, predito por Jesus em seu sermão escatológico no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Esse esmagamento, que será pisada por 42 meses, esse esmagamento se refere à drástica, infernizante tirania do anticristo e de outras nações inimigas antissemistas durante aquele período. A matemática escatológica, 42 meses, equivalendo a 1.260 dias, é porque no calendário hebraico são 12 meses de 30 dias. Então 42 meses vezes 30 é igual a 1.260 dias. 1.260 dias dividido por 30 dá 42 meses. Um tempo é um ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 6 meses. Então, equivale a 3 anos e meio. Uma semana de anos é um dia por um ano. São 7 anos. Se o número 7 fala de perfeição, 3 anos e meio, que é a metade de 7, simboliza a desordem e a incerteza que estará acontecendo durante esta época. O versículo 3 aqui diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, ou seja, 42 meses de 30 dias, vestidas de panos de saco. Testemunha no grego é martyrion. É a pessoa que é chamada a depor sobre aquilo que viu e ouviu, e também que está disposta a entregar a própria vida em defesa do testemunho verdadeiro. A lei deuteronômica prescrevia que 2 testemunhas poderiam testificar contra alguém em juízo. Deuteronômio capítulo 19, versículos 15 e 16. Nos grandes projetos de Deus, ele sempre enviou seus servos e empregou um método de 2 em 2. Vejamos, portanto, Moisés e Arão, Josué e Calebe, Gideão e Purá, Elias e Eliseu, Josué e Zorobabel, os 70 enviados de 2 em 2, Paulo e Barnabé, Pedro e João. Aqui 2 anjos, nós sabemos que na ressurreição de Cristo, 2 anjos testificaram a ressurreição dele, e 2 também atestaram a ascensão de Cristo ao céu. Segundo a numerologia oriental, o número 2 simboliza fortaleza. Estas 2 testemunhas não representam a igreja testemunhando para Israel, como tem sustentado algumas interpretações, porque no capítulo 4 encontramos a eclésia de Cristo glorificada no céu. Elas estarão em Israel fisicamente, essas testemunhas, como arautos que promoverão a
conversão do povo judeu. Essas duas testemunhas usarão trajes rústicos numa humilhação dramática para anunciar a gravidade do conteúdo da mensagem. Zacarias capítulo 13, versículo 4. Algumas pressuposições errôneas sobre as duas testemunhas. Ao longo dos séculos, muitas teorias fantasiosas foram levantadas dessa forma como meras conjecturas para declarar quem são as duas testemunhas. Um castelo de folclorismo escatológico foi criado. Uns dizem que essas duas testemunhas, aqui do capítulo 11, serão Enoque e Elias. Outros dizem que serão Moisés e Elias. Outros dizem que será o Velho e o Novo Testamento. Outros dizem que serão dois anjos. Outros dizem que será a igreja verdadeira e a palavra de Deus. Outros dizem que será Pedro e Paulo. Outros dizem que será Moisés e os profetas. Outros dizem que será a verdadeira igreja e o pregador. Outros dizem que será o espírito militante dos cristãos e o testemunho deles. E outros dizem que será a palavra e o espírito. João Batista, ele teve um ministério semelhante ao do profeta Elias. Isso tanto na severidade profética como no traje diário, mas não era Elias. Esses dois profetas escatológicos, eles terão um ministério uniforme ao de Moisés e Elias. Todavia, eles não voltarão a este mundo. Os cristãos que forem arrebatados não precisarão voltar ao planeta Terra no final da grande tribulação para morrerem, e sim para reinarem com Cristo no milênio. Meus ouvintes, assim sendo, nem Enoque nem Elias terão que voltar para morrer. Quando a nação de Israel passava por um período de crise, mormente no tempo dos juízes, o Senhor levantava um libertador para descativá-los das garras opressoras dos inimigos. Da mesma forma também, na grande tribulação, ele levantará duas testemunhas para bradar contra o pecado reinante e o anticristo. Diz aqui o versículo de número 4, está escrito dessa forma: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Olhe bem, no livro do profeta Zacarias, encontramos dois personagens, Josué e Zorobabel. Eles atuaram como líderes, um civil e outro religioso, os quais foram denominados de duas oliveiras. Em Zacarias capítulo 3, versículo 1, também no capítulo 4, versículos 6 e 7. Essas testemunhas irão testemunhar com grande unção. Por isso que aqui no versículo está escrito que serão duas oliveiras, no versículo de número 4. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais. São consideradas duas oliveiras porque eles vão testemunhar numa unção poderosa. E também são chamados de dois castiçais porque o testemunho deles será brilhante. As duas testemunhas, acreditamos à luz da palavra, que as duas testemunhas irão pregar uma mensagem que vai combater o pecado, a feitiçaria e a rebelião contra Deus. Segundo, pregarão contra o egocentrismo e a veneração generalizada ao anticristo. Anunciarão veementemente a volta de Cristo em glória e também a instalação do milênio. Eles contestarão e vão rejeitar a aversiva dos judeus contra a divindade de Cristo. Quarto, eles proclamarão indubitavelmente
os juízos mais severos que castigarão os homens e o globo terráqueo. Vamos aqui agora no versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. O fogo projetado da boca diz tanto da autoridade da palavra sobre os maus, como diz Jeremias, capítulo 5, versículo 14, que eu posso ler. Aqui a habilidade para abrir é rápida mesmo. Capítulo 5, versículo de número 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, fogo projetado aqui da boca das duas testemunhas poderá ser a palavra com autoridade, bem como também chamas literais que poderão ser desferidas contra os opositores da verdade. As testemunhas precisarão fazer uso desse fogo para combater a idolatria do anticristo, do falso profeta e também de seus adoradores. Diz o versículo 6: estas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue. Eles terão uma autoridade extraordinária, porque por algum tempo o sistema climático será submetido a variações e haverá muitas mutações nas fontes das águas, para que o anticristo e o sistema da nova ordem mundial saibam que essa dupla de profetas é enviada por Deus. Diz o verso 7: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Olhe bem, encontramos nesse texto em tela a primeira citação acerca do anticristo, o superlíder mundial. Esta besta é a ponta pequena vista por Daniel na visão profética que furaconicamente fará passar o rolo compressor de ódio contra o santo de Israel. Daniel capítulo 7, versículo 8. Quando o texto aqui diz que a besta que sobe do abismo está fazendo alusão de sua origem e autoridade maligna. Nesse período, a perseguição cruenta e sangrenta ceifará milhares de santos. As testemunhas estarão blindadas pela proteção divina contra qualquer combate. Durante o período de 1260 dias, né? Assim como os israelitas, eles foram protegidos durante o desencadeamento das 10 pragas lá no Egito, em terras faraônicas. As duas testemunhas também, elas serão imortais até que elas possam concluir a missão profética. Tanto as duas testemunhas quanto os 144 mil, me desculpe, serão inatingíveis. Diz o verso 8: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Meus ouvintes, a morte destas duas testemunhas vai marcar o meio da grande tribulação. Sodoma, aqui Jerusalém é chamada de Sodoma e Egito. Sodoma, referindo-se à sua devassidão, e Egito representando a opressão. O profeta Isaías, ele bradou com grande obstinação e a rejeição a Deus pelos príncipes de Jerusalém, dizendo: príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Isaías capítulo 1, versículo 10. O versículo 9, ele diz aqui: e os homens de vários povos, tribos e línguas e nações
verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja colocado em sepulcros. O anticristo não permitirá o sepultamento desses 2 profetas, sabe por quê? Como ato preventivo de que seus corpos não sejam furtados, como foi propagada a mentira dos judeus em relação ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo foram acompanhadas de terremotos. Agora as 2 testemunhas, ao ressuscitarem, um terremoto sacudirá a cidade santa e vai levar a óbito 7.000 homens, como diz a palavra. Jesus e as 2 testemunhas ganharam vitória por meio da morte. Não aceitar o serviço fúnebre das testemunhas é um ato de enxovalho, ignomínia e também de opróbrio. Versículo 10, vamos aqui caminhando. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas te atormentados que habitam sobre a terra. A expressão os que habitam sobre a terra é a maneira bíblica de designar o mundo pagão e também o mundo cético. Capítulo 17, versículo 8. Presentes serão trocados pelos inimigos em comemoração à morte dessas 2 testemunhas. Muito mais do que uma festa natalina, como que o mundo se alegra com a morte dos porta-vozes de Jeová? Eles serão chamados de perturbadores no tempo da nova ordem mundial, porque incomodarão o anticristo e os apóstatas, porque o mundo estará atopetado de anarquia, feitiçaria e egocentrismo crônico. Elias, o profeta do fogo, em tempos de crises, ele foi chamado pelo rei Acabe, rei de Israel, de perturbador de Israel, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Versículo 11, vamos caminhando. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre eles os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Aqui João ele está contando como já aconteceu, porque mas isso aqui são coisas que brevemente devem acontecer. Cristo ressuscitou após 3 dias e 3 noites. Lázaro depois de 4 dias, e as 2 testemunhas ressuscitarão depois de 3 dias e meio. O mesmo espírito de vida que levantou um grandioso exército no vale de ossos secos, em Ezequiel capítulo 37, versículo 10, e que ergueu a Cristo da tumba gélida, como diz Romanos capítulo 8, versículo 11, só erguerá também as 2 testemunhas em praça pública. O triunfo dos inimigos será provisório, assim como foi temporária a alegria dos infaustos inimigos de Israel e de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 24. A conversão do povo judeu será acompanhada pelo extraordinário chamado milagre de revivescência dos 2 profetas. Vamos agora ao versículo 12, estamos caminhando para o final. Diz aqui, versículo 12: e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu, e uma nuvem, e seus inimigos os viram. O ministério dessas 2 testemunhas fará os judeus lembrarem do ministério de Cristo, no que tange a morte, a ressurreição, a ascensão e o tempo de ministério, que foi de 3 anos e meio. João subiu ao céu em êxtase, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, e as testemunhas subirão ao céu por meio da ascensão.
a ressurreição e ascensão dessa dupla divina será cinematografadas e transmitidas em cadeia mundial e trará uma expectação estarrecedora aos olhos da besta e também do falso profeta. Ouvintes, aqueles que foram espetáculo de degradação e mortos na praça, eles agora tornar-se-ão um espetáculo de fascinação subindo ao céu. Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Agora, concluindo esta palavra, quando Cristo morreu, sabemos que a terra tremeu, e a vitória inexorável das duas testemunhas será declarada ao mundo também através de um terremoto relevante. Em numerologia escatológica, o número 10 expressa a perfeição na ordem. Portanto, podemos ver que o juízo será completo. Com o abalo sísmico, deram glória a Deus aqui na visão que João viu. Deram glória ao Deus dos céus. Isso por não temê-lo na santa intimidade. Deram glória a Deus por causa do pânico. E você que está desviado, você que está longe dos caminhos santos de Jesus, quero te convidar, venha a Cristo, enquanto é tempo, porque tem uma ditosa cidade, da Chile Cavalhais, tem uma ditosa cidade, quando esses horrores estiverem acontecendo aqui na terra, nós estaremos nas mansões celestiais, glorificando a Jesus, adorando o seu nome. Você que está desviado, que está ouvindo essa mensagem ao vivo agora, pela Rádio Educativa Sólide, ou pelo YouTube, aceite a Cristo agora. Levante a sua mão, coloque a mão no seu coração, ajoelhe-se, abrace a Cristo, porque Ele quer transformar a sua vida. Ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Andaram por aqui pregando a palavra. O machinho abraçar Paulo e Tiago, vejo João, Abraão, Isaac e Jacó. É Deus eterno e poderoso Pai, diante da tua presença nos encontramos nesta hora. Quero te apresentar aquelas pessoas que já te conheceram, já experimentaram das delícias eternais e que hoje elas esfriaram na fé,
estão para bem longe da tua presença. Mas que o teu Espírito Santo, que aqui no Apocalipse capítulo 4, são 7 lâmpadas de fogo, representando o Espírito Santo atuando em toda a sua força, que o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer esta pessoa, tanto essa pessoa que desviou-se, quanto esta que ainda não teve um encontro impactante contigo. Mas que o Senhor possa poderosamente transformá-los. Cura os enfermos agora. Visita aqueles que estão com Covid nos leitos hospitalares. Lhes apresento agora aqueles que estão doentes, fracos, tristes, angustiados, desenganados pelos médicos. Cure-os agora. Vê libertá-los agora. Dando alegria, abençoe esse casal, essa família. Abençoe esse lar, essa empresa. Enfim, abençoa só de benefícios cada dia. Em nome de Jesus. Amém.